pregando o Evangelho? Qual a razão, qual é o objetivo de uma caravana de jovens, senhoras, adolescentes, saírem da sua casa, do aconchego da sua família, para vir para o povoado Rio Grande, se alojar em uma escola e fazer algumas atividades com os moradores? Por que nós pregamos o Evangelho? E isto é muito interessante, porque o texto vai dizer que há mais de 2000 anos, vai dizer que Jesus também esteve aqui na terra, pregando o Evangelho, cumprindo uma missão que era pregar o Evangelho. E quando aqui ele esteve pregando o Evangelho, ele saiu também curando os enfermos. Todos quanto vinham até ele, Jesus, ele curava, pregava o Evangelho, anunciava a palavra. Então Jesus Cristo, ele fez a sua missão. Jesus, ele cumpriu a sua missão. Porém, já não está mais fisicamente entre nós. Já não está como estava outrora, pregando o Evangelho. Aquilo que ele deveria fazer para cumprimento da lei, Jesus ele já fez. Porém, Jesus ele deixou a missão agora para a sua igreja, para aqueles que confessaram a ele os seus pecados, entregaram a sua vida e passaram a segui-lo de acordo com os seus ensinamentos. Então a missão agora de pregar o Evangelho já não é mais de Jesus. A missão de pregar o Evangelho, que as boas novas de salvação, é destinado à igreja do Senhor. E essa igreja, seja criança, senhor, senhora, jovens, a missão é nossa. Por isso pregamos, por isso anunciamos, e o Evangelho é boas novas de salvação. O Evangelho é a boa notícia. Então a este povoado chamado Rio Grande, um povoado de pessoas maravilhosas, pessoas educadas, nós estamos aqui pregando as boas novas, trazendo uma boa notícia, anunciando a vós outros que Jesus Cristo ele tem um plano especial para esta população. E nós então reunimos forças, Banda Atos, equipe de evangelismo, eis-me aqui, o Madep, o pastor da igreja. Nós estamos aqui reunidos e nós estamos anunciando este Evangelho que já mudou a vida de muitas pessoas. Este Evangelho que já foi pregado por muitas pessoas. Passou, né? E nesta noite, esta igreja anuncia uma vez mais. E a igreja, ela continua pregando este Evangelho. Mas por que nós pregamos então o Evangelho? Por que nós anunciamos o Evangelho? Porque o texto da Bíblia Sagrada, em Marcos capítulo de número 16, versículo 15, diz que nós pregamos o Evangelho porque é ordem do Senhor. Nós só pregamos o Evangelho porque é ordem do Senhor. Vou dar uma pausa aqui para... Já vai chover de novo. Está chovendo, né? Mas nós pregamos o Evangelho porque o texto de Marcos, capítulo de número 16, versículo 15, Jesus ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Por que nós pregamos o Evangelho? Porque Jesus ele deu ordem. Jesus nos deu a ordem para evangelizar. E quando Jesus ele disse ide, Jesus estava dizendo vão
e anuncie meu evangelho para que as pessoas possam ser salvas. Vão, falem de mim, anuncie as minhas obras, o que eu posso fazer na vida das pessoas. Então, quando Jesus nos manda, nós então estamos aqui anunciando, não anunciando outra mensagem. Nós não estamos falando de outra pessoa, a não ser de Jesus. Quando Ele nos mandou irmos, Ele nos mandou falarmos dEle, para que as pessoas possam conhecê-lo, para que as pessoas possam entender que Jesus Cristo, Ele tem plano especial para a vida de todo aquele que nele crê. Nós estamos fazendo Jesus conhecido neste povoado chamado Rio Grande. Já foi pregado por muitas e muitas vezes pelas missionárias, missionária Miranda, missionária Zezé, e a igreja mais uma vez faz Jesus conhecido neste povoado. Anunciamos que Ele é perdoador de pecado, que Ele é um Deus que cura, que Ele é um Deus que sara e que Ele dá vida ao pecador. E o homem que conhece a Cristo nunca mais é o mesmo. O homem que abre o seu coração para Cristo, ele se torna uma nova criatura. E quem vos prega nesta noite foi alguém também que teve a vida mudada. Vivia na sarjeta, jogado, mas um dia o evangelho adentrou ao meu coração. E hoje nós somos testemunha de que Jesus Cristo, Ele muda, transforma a vida do mais vil pecador. Eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei como está a tua vida, mas eu quero te dizer que Jesus Cristo, Ele é amigo verdadeiro, o amigo que não te abandona, o amigo que não te rejeita, nos bons e nos maus momentos da tua vida. Jesus Cristo quer fazer parte. Por isso, Ele manda a igreja pregar, Ele manda a gente anunciar. Ele diz: ide, fale de mim, anuncie as pessoas a meu respeito, do que eu sou capaz de fazer na vida deles. Eu quero dizer para você nesta noite, que Ele é o teu amigo, que Ele se importa contigo, que Ele tem um plano não só para ti, mas para a tua casa. Eu sei que nós somos pecadores por natureza, e o pecado, ele nos distancia de Deus, mas Jesus é a solução, para que tu possa ter perdão dos teus pecados, e viver uma nova vida com Cristo. Então nós anunciamos a Ele, pregamos a Ele, por isso nós estamos aqui, deixamos o aconchego do nosso lado, a nossa casa, e viemos nesta missão, para te anunciar este Jesus Cristo que te ama, e que quer fazer coisas extraordinárias. Por que nós pregamos o Evangelho? A Bíblia diz em primeira epístola ou carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque nós pregamos o Evangelho? Porque Jesus não quer que ninguém se perca. E o que nós temos visto hoje, lamentavelmente, muitas pessoas se perdendo, muitas pessoas vivendo numa vida de vícios, de prostituição, jovens perdendo a vida de forma precoce, de forma que na verdade tem trazido tristeza para famílias. Muitas pessoas têm se perdido porque têm feito escolhas erradas. Muitas pessoas têm se perdido porque têm endurecido o coração para a palavra, para o Evangelho. Que o Evangelho que transforma, que liberta o homem pecador. Muitas pessoas têm se perdido, mas nesta noite nós estamos pregando no ar livre e dizendo que Jesus é a verdade que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará
dos enganos do inimigo da nossa alma, libertará das falsas religiões que o mundo aí está cheia. Mas Jesus Cristo é a solução. Nós estamos aqui falando de libertação, e quando nós falamos de libertação, nós falamos de libertação sobre o domínio do pecado. Jesus, ele tem domínio, ele tem poder para libertar o mais vil pecador. Se ele está vivendo uma vida errônea, de pecado, não consegue se libertar do vício maldito, não consegue se libertar das drogas, Jesus, ele tem todo o poder e tem a autoridade. Se o homem abrir o coração para ele, porque Jesus Cristo, ele quer fazer morada. Aí eu quero viver livre desse vício que está destruindo, mas eu não tenho força. Eu quero me ver livre dessa vida que eu estou vivendo, mas eu não consigo. A solução é Jesus. E é tão importante a tua alma, é tão importante a tua vida para Ele, que nesta noite Ele nos traz como um mensageiro, e Ele está dizendo que Ele não quer que você se perca, porque nós vamos um dia morrer, um dia Jesus vai voltar, e Ele quer levar aqueles que ouviram a sua palavra, aqueles que abriram o seu coração para a palavra. E por isso nesta noite nós te anunciamos que Jesus Cristo não quer que ninguém se perca. O inferno não foi preparado para os homens, mas lamentavelmente muitas pessoas têm descido para esse lugar porque têm feito escolhas erradas. Mas nesta noite nós estamos dizendo que Jesus Cristo, ele tem um plano maravilhoso, que Jesus Cristo, ele quer salvar a tua vida. E quando falamos de salvação, nós estamos nos referindo que Jesus Cristo vai fazer um acerto de contas. Jesus, ele vai fazer um acerto de contas com toda a humanidade, todos aqueles que vivem na prática de pecado, em rebeldia contra a palavra de Deus. No dia em que ele vier fazer esse acerto de conta, infelizmente muitos vão perecer. Mas enquanto a pessoa tem vida, enquanto ele está vivendo, está respirando, ainda há esperança. Por isso que a igreja se levanta nesses últimos dias, com ousadia, pregando a palavra, para que venha resgatar vidas. Eu acho tão lindo quando nós ouvimos um testemunho de uma pessoa que vivia nas drogas, no alcoolismo, e dizer: eu hoje aceitei a Cristo, eu conheci a verdade, eu fui liberto, e hoje eu sirvo ao Senhor. E eu acho lindo, porque o Evangelho alcançou essa vida. Eu acho lindo porque essa pessoa abriu o coração para Cristo. E por isso, de forma incansável, nós pregamos, nós anunciamos, porque nós queremos ver você morar no céu de glória. Nós queremos ver você e a sua casa servindo a Deus, porque quando a tua vida e a minha vida aqui terminar, nós possamos nos encontrar com o Senhor no céu de glória. Então nós pregamos o Evangelho, porque Jesus não quer que ninguém se perca. Também nós pregamos o Evangelho, queridos amigos, segundo de João, o Evangelho de João, segundo o que ele escreve, ele diz, no capítulo de número 10, no versículo de número 9, estou falando bem calmo, bem, para que você compreenda, entenda o quanto é lindo o que Deus ele tem para a tua vida. Eu não estou aqui pregando para a igreja, a mensagem é voltada para você, amigo de Rio Grande, e desta feita eu quero sair daqui com a alma lavada, com o coração alegre, porque a mensagem você compreendeu, entendeu de forma clara, simples e objetiva do que Deus ele quer para a tua vida. Terceira coisa, o que João diz em João capítulo 10, versículo 9, ele diz: Jesus, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. O que é? Por que pregamos o Evangelho? Porque a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça. Se eu sair por aqui, nas ruas aqui de Rio Grande, todo mundo vai ter em mente, já conhece, que
a humanidade, uma certa feita, foi destruído pelo dilúvio, porque o pecado estava aí de uma forma tão intensa, corrompendo o gênero humano. E aí todo mundo conhece a história da Arca de Noé. Todo mundo conhece. Aquela arca, ela tinha uma única porta. Todos que adentrassem aquela arca naqueles dias seriam livres do juízo. E ali, só Noé e a sua família entraram e foram salvos. E toda aquela humanidade pereceu. Nós estamos dizendo que a porta da graça do dia de hoje se chama Jesus. A única porta que você entra, a única porta que você adentra, ainda que você esteja ali cansado, sobre os pesos, os fardos da vida, porque viver aqui nesta terra do jeito que estamos, irmãos, com a influência do pecado na vida do homem tem sido cada vez mais difícil. Enfermidades, problemas na família. Se tem uma coisa que nos faz sofrer, é problemas com a nossa família. A gente sofre, chora, e quando o problema não se soluciona, se não se resolve, aí aquela tristeza, aquela angústia. Porém, na família também a gente tem alegria, a gente tem felicidade. Só que, queridos, amados irmãos, Jesus Cristo, Ele é um Deus tão maravilhoso, Ele é um Deus tão extraordinário, que Ele manda a gente anunciar e dizer que a porta está aberta. A porta da Arca de Noé se fechou há muito e muito tempo, mas nos dias de hoje, Jesus Cristo, Ele quer que você adentre esta porta, para que você possa descansar nele, para que você possa, em dias de dificuldade, confie nele, para que possa você ter, na verdade, vitória nele, para que você possa achar pastagem nele, descanso, para que você possa ter tudo o que você precisa. Em Jesus temos tudo. A porta que nós estamos pregando, que está se abrindo hoje, mais uma vez, para você, é a porta da salvação. Jesus Cristo, a porta da salvação. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então entre por essa porta. Talvez você já bateu em tantas portas. Você já foi no médico, já foi em outros lugares, e o problema continua. A situação não se resolveu. Mas nesta noite eu te convido a bater a porta da graça, que lá você vai ter segurança. Ainda que tu estiver passando por dias de dificuldades, você não estará só. Se você bater na porta da graça, Jesus vai te dar o que Ele tem de melhor, que é a salvação. Se você bater na porta da graça, essa é a porta verdadeira que vai trazer felicidade para ti. Meu irmão, hoje eu não estou vivendo feliz, eu não estou tendo felicidade. Eu até gostaria, mas dentro da minha alma há um vazio. É porque você ainda não bateu na porta da graça. Você está batendo em outras portas que não são capazes de te dar o que Jesus Cristo é capaz de te oferecer, que é a verdadeira felicidade. Mas no dia em que tu tiveres o encontro com Ele e bater na porta da graça, Ele vai abrir a porta e Ele vai trazer refrigério, Ele vai trazer alegria, Ele vai trazer coisas diferenciadas que ninguém pode te oferecer. Então Jesus é a única porta de salvação, porque nós pregamos o Evangelho para encerrar. Mateus capítulo de número 24, versículo 14. Jesus ele vai dizer: este Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Por que a igreja prega? Porque Jesus Cristo diz que quando nós pregamos, nós estamos apressando a sua vida. O Evangelho ele tem que ser pregado em Rio Grande, Cateau, Porto Rico, Engenho, tem que ser pregado em todas as partes, para que todos venham ser conhecedores do que Jesus Cristo tem para a sua vida. Então por isso pregamos, porque Jesus disse que o Evangelho tinha que ser pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim.
E outra coisa, Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 12, Pedro diz que devemos aguardar e apressar a vinda de Cristo. Quando a igreja prega, ela está cumprindo a sua missão. Se vai se converter, se vai aceitar Cristo ou não, Jesus manda a gente pregar. E uma vez que você ouve a palavra, o plano de salvação, que você precisa dele, eu preciso dele, que nós precisamos deixar ele tomar o controle da nossa vida, a igreja está apressando a vinda de Cristo. Porque assim como ele subiu, ele vai descer novamente, ele vai retornar para buscar a sua igreja. Assim como ele veio salvar a humanidade, ele vai vir buscar aqueles que em vida estão lhe servindo na terra, compromissado com a palavra. E o que a igreja está fazendo aqui, além de querer que você venha aceitar Cristo, entregar a tua vida a Ele, a igreja está apressando a vinda de Cristo. A igreja está anunciando como cumprimento da palavra, porque breve Ele virá. Jesus, Ele vai vir. E se Ele vier, será que estamos preparados para esse encontro? Será que vivendo do jeito que estamos vivendo nos garante a eternidade com Cristo? Mas eu quero te dizer nesta noite, Jesus Cristo, Ele tem desejo pela tua alma. Ele quer que você tenha, na verdade,